E aí pessoal, vamos lá para mais um vídeo aqui no canal. Nos últimos 2 dias eu fui aqui meio que surpreendido quando eu li algumas notícias que estavam circulando em alguns sites, grandes sites, né, de comunicação da grande mídia, que eu acho também uma coisa válido. Nós temos que olhar o que o inimigo está falando, né? Quais são as armas de manipulação da informação que estão sendo utilizadas. É importante estarmos de olho na grande mídia, sim. Não é nos fecharmos, enfiar nossa cabeça no buraco de avestruz e fingir que nada está acontecendo. Temos que estar de olho, né? Tanto nos meios de comunicação sérios e os que não são sérios. E me chamou muito a atenção, e isso me levou a uma reflexão que eu gostaria de compartilhar com vocês no vídeo de hoje. Novamente, né, é sobre o assunto lá de Ratanabá. No último vídeo que eu fiz aqui no canal, ficou bem clara a minha opinião sobre a questão do assunto e todos os outros assuntos que orbitam esse tema. Mas o que me chamou a atenção nesses sites de notícia foi o fato, né, deles estarem tocando no assunto de Ratanabá. Isso surgiu no G1, pelo que eu vi, né? Vamos lá, G1, UOL, né, o portal de notícias do UOL, na Folha, CNN, BBC, em outros jornais regionais, né? Jornais assim das cidades, e também em diversos portais de notícias grandes. E todos eles, né, com o mesmo discurso. É basicamente como se eles pegaram, fizeram Ctrl+C e Ctrl+V e todos os meios de notícia compartilharam basicamente o mesmo texto, atacando da mesma forma e trazendo seus argumentos da mesma forma. Basicamente mudava-se apenas a manchete, né? Apenas o título da matéria. O resto era basicamente um Ctrl+C, Ctrl+V. Isso já é esperado, infelizmente, da nossa imprensa. Mas o ponto que eu queria tocar é que esses assuntos desse tipo, eu penso assim, quando algo que não tem nenhum fundo de verdade, que não apresenta nenhum tipo de perigo para o status quo, não vai mexer com interesses de nenhum grupo, não é perigoso para os grupos que estão nos bastidores do poder, esses assuntos são basicamente ignorados até pela grande mídia. Mas quando eles se esforçam tanto, começam a ficar, sabe, nervosos, criando matérias praticamente capa de site, matérias grandes, né, com vídeo, repórter falando, grandes textos, para poder ridicularizar um assunto, é porque talvez esses assuntos que estão sendo ali mostrados, eles vão trazer alguma ameaça para os interesses obscuros. A mídia, os grupos de poder, eles sempre agem dessa forma, eles têm esse hábito de se utilizar dessa arma suja, de ridicularizar um assunto para fazer aquele assunto cair no descrédito e todo mundo ignorar aquele assunto. Principalmente isso acontece com assuntos que, como eu disse antes, possam trazer algum tipo de perigo aos interesses dos seus senhores. Então, prontamente eles correm para poder destruir tudo que está envolvido com aquele assunto. Eles praticamente, né, ou quase totalmente, não deixam ninguém debater o assunto. Ele é simplesmente ridicularizado, não é dado espaço para as pessoas que pensam diferente opinar. Não, são matérias completamente tendenciosas, são matérias feitas para poder moldar a opinião do leitor e não trazer nenhum ponto de vista diferente. Isso é uma grande pena, isso é uma grande vergonha para a imprensa, para o jornalismo, para o que o jornalismo deveria representar.
O jornalismo deveria ser uma ferramenta para mostrar fatos com imparcialidade e deixar o leitor tomar suas conclusões baseado nos fatos mostrados. Mas infelizmente, não só sobre a questão de Ratanabá, sobre praticamente tudo que aparece na mídia é tendencioso. É feito para poder moldar a opinião do leitor ou do telespectador. Infelizmente, a mídia, o jornalismo, a imprensa mundial, ela tem seus viés políticos, ideológicos, financeiros, tem seus grupos de interesse. Então, praticamente não existe nenhum grande meio de comunicação que vai trazer notícias com imparcialidade, mostrando apenas os fatos, sem tentar trazer uma opinião tendenciosa. E isso aconteceu com Ratanabá também. Foram matérias onde mostrava que, na visão da ciência, isso é ridículo, é delírio poder existir, ter existido civilizações na Amazônia maiores do que a cidade de São Paulo, civilizações com mais tecnologia do que a nossa super civilização moderna. Isso é delírio de teóricos da conspiração. Mas a própria história, nossa história da humanidade, da nossa civilização, mostra, história recente mostra e que várias verdades científicas, várias verdades acadêmicas caíram por terra ao longo das décadas, ao longo dos séculos. Verdades absolutas, aonde quem contestava era maluco, era queimado, era enforcado, era preso. Essas verdades incontestáveis, com o tempo, caíram. Porque não existe a possibilidade de se manter uma mentira para sempre. Então, a própria ciência, quando ela é tratada de uma maneira séria, de uma maneira sem interesses, de uma maneira sem interferência de interesses políticos, financeiros, a ciência ela naturalmente ela é um ramo, ela está em constante modificação, constantes descobertas, e essas descobertas deveriam ser motivadas pela curiosidade natural do ser humano e não pelos interesses. Assim como o jornalismo, como eu mencionei há pouco, é completamente contaminado por interesses, a ciência também. E eu falo de vários campos da ciência, física, arqueologia, vários campos científicos de pesquisa que são diretamente influenciados por interesses políticos e financeiros, dos grupos que financiam laboratórios, que financiam pesquisas, financiam universidades, que pressionam e pagam muito bem para especialistas interferirem no resultado de certas pesquisas. Por coincidência, hoje eu estava lendo uma matéria que se eu encontrar aqui no meu celular, no histórico, num site americano chamado Natural News, onde estava se falando na matéria que vários acadêmicos de Harvard foram denunciados por expor dados científicos e de pesquisas falsos para manipular a opinião pública. Professores acadêmicos, especialistas respeitados que aparecem em telejornais estão sendo denunciados, porque essa matéria foi postada ontem lá nos Estados Unidos, se eu não me engano no Kansas, que esses professores acadêmicos estavam manipulando resultados de pesquisas, de experimentos, e é uma grande máfia científica e acadêmica feita para poder defender interesses de grupos, de partidos, de corporações. Então a ciência, assim como o jornalismo, infelizmente, não servem mais para nós, do jeito que estão, como meios de poder você se basear para saber a verdade. Até porque, como eu disse anteriormente, a ciência, ela, com o tempo, ela vai se
moldando, descobertas são feitas, verdades deixam de ser verdades estabelecidas do dia para a noite. A ciência ela não pode tratar assuntos com deboche, como não, isto é impossível, isto é ridículo. Não, nada é impossível, nada é ridículo, porque nós não temos, nós, nossa sociedade, deveríamos ter em mente, mas o nosso ego é tão monstruosamente grande que nós achamos que sabemos de tudo. A nossa ciência acha que sabe de tudo. Que se alguma coisa for completamente contra as leis da ciência, aquilo é impossível. Eles não levam em consideração que essas leis são mutáveis. Descobertas são feitas. E Ratanabá está sendo um exemplo disso. Está aí sendo denegrida e combatida por vários meios de comunicação de uma forma feroz, se baseando em deboche, em... a ciência fala que isso é impossível porque não existe nenhum registro arqueológico que prove que existiu uma civilização. Gente, quem é pesquisador de fato aqui, quem lê, quem se busca o conhecimento genuíno e não no conhecimento que está nos livros acadêmicos, não nos conhecimentos manipulados que saem de dentro das universidades, quem mantém contato com as consciências dos campos superiores, das dimensões superiores, isso também é totalmente ignorado, né, pela ciência. O fato de existir dimensões diferentes é um fato e que também é ignorado pela ciência. Ou seja, a nossa ciência está completamente cega pelo ego e pelos interesses. Então, quem pesquisa, quem sabe, tem total compreensão de fatos que aconteceram no nosso planeta, que acontecem, que a ciência super incrível, toda poderosa, trata como delírio, trata como pseudociência, porque não existe provas. Mas existem relatos de vários pesquisadores que, quando se é tentado provar um assunto, e eles estão perto de provar um assunto, coisas acontecem com quem pesquisa que aquele fato não é trazido a público. E eu fiquei, sabe, pensando nisso quando eu li as matérias do UOL, do G1, da BBC, ridicularizando o assunto de Ratanabá. É mais um caso claro aonde não vão dar espaços para questionamentos, não vai ser dado espaço para as outras pessoas que acreditam nestas teorias falarem sem serem ridicularizadas, porque não adianta dar um espaço para uma pessoa falar e logo abaixo você debochar daquela pessoa. Ou seja, o assunto não está sendo tratado de maneira justa, de maneira ética, de uma maneira profissional, em busca da verdade e do conhecimento. Infelizmente não é assim. A ciência hoje é regida por interesses, o jornalismo é regido por interesses, e no meio desse festival de manipulações dos campos da sociedade que deveriam nos guiar com um conhecimento imparcial, nós aqui ficamos na ignorância, dentro da caverna de Platão. Porque somos manipulados há séculos. E 2022 e a manipulação ainda continua tão forte como sempre foi. É isso que eu queria comentar sobre o assunto, né? Queria aqui desabafar, falar um pouco sobre, né, toda essa questão referente à ciência, jornalismo, sabe? Eu acho que é muito importante nós falarmos, né? Opinarmos, já que a grande mídia não permite, não dá espaço para as pessoas falarem, apenas para os seus apoiadores, para os seus especialistas muito bem incentivados falarem. Vamos por enquanto utilizar os meios que podemos para poder expressar a nossa opinião.
porque nós somos seres pensantes e devemos também correr atrás da informação. Não abra a boca e engula o que a mídia lhe fala. Eu, Diego, estou lhe falando isso. Não engula o que eu falo, não engula o que Hélio Couto fala, não engula o que Laércio Fonseca fala, o que Urandir fala, não. Pegue todos esses conhecimentos e use o seu discernimento, a sua inteligência, o seu cardíaco, que é um chakra muito importante. O chakra cardíaco, ele não está só ligado à questão emocional. O chakra cardíaco é um chakra que ele está muito relacionado com você sentir se aquilo ressoa como verdade na sua alma, dentro de você. Então, ouça o seu coração que fala, né? Escute o seu coração. O coração não mente. O cérebro, às vezes, busca mecanismos e meios muito mecânicos e frios para poder tratar um assunto, mas o nosso cardíaco, ele raríssimas vezes se engana. É isso aí, pessoal, que eu queria tratar no vídeo de hoje. Eu tô, como vocês podem perceber, desculpa pelas tosses, estou me recuperando de uma grande virose que eu peguei. Fiquei uma semana aí com febre, ferrado, deitado o dia inteiro, aí tô me recuperando e vou aqui aos pouquinhos voltar novamente a fazer nossos vídeos. Desculpa pelas tosses e agradeço pela paciência de vocês. É isso aí, galera. Conhecimento liberta, né, como eu sempre falo, e o conhecimento ele só liberta quando você, através do seu processo de raciocínio, trabalha aquele conhecimento e não engole as coisas como, sabe, como um crente, como um crédulo. Não queremos crédulos, não queremos crentes, não queremos seguidores. Temos que ser seres pensantes. Deixar o ego de lado e raciocinar. É isso aí. Conhecimento liberta. Valeu. Essa é a minha pequena Jéssica.